Fala galera, muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, ou seja lá o que for o horário que vocês estão assistindo isso. Então, essa aula é voltada para os alunos do segundo ano do Colégio Afrodisia Freire. A disciplina é Artes e a gente vai dar continuidade ao trabalho sobre arte, cultura e política na história do rap nacional. Esse essa apostila bonitinha que vocês receberam aí, se vocês quiserem acompanhar através da leitura tal, aqui de boa. Mesma coisa de sempre, vamos lendo, vamos fazendo discussão a respeito do assunto. Beleza? Beleza, é isso, vamos lá. Então, deixa eu só botar um café aqui pra mim, porque é de lei, né? A gente terminou falando na aula passada a respeito da Universal Zulu Nation, a nação universal Zulu. Então, sobre o tipo de perseguição que eles acabaram sofrendo nos Estados Unidos, principalmente pela ideia de defesa a respeito da população que geralmente é esquecida pelo poder público, né? É aquela população negra, periférica, pobre, que acaba sendo muito mais atingida pelas desigualdades sociais. Então, a Zulu Nation ela acabou sendo perseguida, sofrendo diversos tipos de perseguição por parte dos governos locais, por parte, claro, da própria polícia, que é um instrumento de repressão, de opressão, muitas vezes também, pertencente ao Estado. É a forma que o Estado tem de combater determinadas ideias, né? Mas enfim, aí quando a gente chega aqui no Brasil, a gente dá continuidade aí na marcação, é a página 3 da apostila de vocês, ou que consta aí o número 237. E aí a gente começa da seguinte forma aqui. Já no contexto brasileiro, Tepperman nos apresenta a edificação desse, que é considerado por muitos o quinto elemento do hip hop. O conhecimento, a politização. Só lembrando, os 4 elementos que a gente já trabalhou, que a gente fala sobre o hip hop, é justamente o break, que é a dança, o grafite, que é o picho, né, a pichação, o DJ, que é o chamado disc jockey, né, e o MC, que são os mestres de cerimônia. Continuando, eu tive que dar uma parada aqui que eu fui espirrar. Então, esse quinto elemento, que é o conhecimento, a politização, né? A gente tem essa divisão entre os 4 primeiros elementos, que são os elementos principais, pelo menos do processo de formação do hip hop em si. Se tratou desses 4 elementos, que é o break, que é a dança, o grafite, que é essa expressão artística, visual, né? O DJ, que é a própria ideia a respeito da sonoridade, da construção, da batida e tal. E o MC, que está intrinsecamente ligado com a ideia do rap, que é justamente a musicalização da poesia, né? A musicalização, a transformação da poesia em rap, a transformação da música como uma forma de propagar determinadas ideias. E isso tudo vai estar intrinsecamente ligado a esse quinto elemento do hip hop, que é o conhecimento ou a própria politização, que é quando a gente vai começar a trabalhar a questão de se passar uma ideia, não somente de se passar a ideia através da música, mas também ter o próprio conhecimento, ter a própria construção da conscientização antes mesmo de transformar aquilo em música. É o fato de você parar, estudar a respeito do que se passa dentro da sociedade, ter o conhecimento filosófico, histórico, sociológico, antropológico, através desses estudos, por mais que a gente talvez não conheça por esses nomes,
Por que precisa estudar sociologia, ciência política, história, antropologia, filosofia? Não necessariamente como uma forma de disciplinas, de matérias, mas a própria vivência, a própria experiência de vida, aquilo que você está vivendo dentro do seu cotidiano, faz parte já de uma contemplação, de uma conscientização a respeito de todas essas disciplinas que existem, que apenas foram instrumentalizadas, né? Mas a vivência, a experiência, enquanto cidadão, é uma forma de produção de conhecimento. E através dessa experiência, através daquilo que você aprende dentro desse contexto, você vai transformar aquilo em uma forma de divulgação de ideias, através do rap, através da própria dança, da transformação da mistura musical dentro da mesa de som, da forma de arte visual e assim por diante. Então, quando resgata as raízes do rap nacional no contexto dos baile black em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, nas décadas de 70 e 80, quando detalha a movimentação de b-boys, ou beat boys, né? E MCs nos encontros na estação São Bento do metrô e na Praça Roosevelt entre 1985 e 1988, no centro de São Paulo, e quando registra a propagação de posses e coletivos de hip hop na periferia paulistana a partir dos anos 1990. Quando a gente fala a respeito da edificação de todos esses elementos dentro da ideia de conhecimento, dentro da ideia de politização, a gente vê com a importância da estratificação, com a importância da edificação do próprio hip hop, né? Da transformação daquilo de um simples estilo musical para, basicamente, um estilo de vida, uma forma de tomada de conscientização por parte daqueles que enxergam o hip hop não somente como um movimento musical, mas como um movimento político, um movimento politizado, extremamente politizado, que a gente vai tratar sobre as ideias que existem dentro da sociedade, o que é sociedade através da música. E contra a argumentação, por vezes pejorativa, que trata o desenvolvimento do rap nacional como simples reprodução do que foi criado nos Estados Unidos. O autor, Tepperman, né, apoiado pelo Robert Schwartz, sustenta que dificilmente pode haver cópia sem interpretação, de tal maneira que conceitos de cultura que fixam no espaço e no tempo a existência de um original tenderiam a não apreender adequadamente dinâmicas que fazem parte da vida cultural. A relação dos rappers brasileiros com seus pares do hemisfério norte é descomplexada, ao mesmo tempo que cheia de admiração. Mais do que o tabu da cópia, o rap brasileiro nos anos 80 buscou lidar com o desafio de inventar a sua própria tradição. Isso é algo sensacional, porque assim, beleza, a gente vai pegar a sonoridade, a gente vai pegar as ideias que o hip hop traz de lá da cultura estadunidense, mas quando a gente trouxer aqui para o Brasil, a gente precisa fazer um novo hip hop, precisa trazer uma ideia de um novo rap, de algo que, ainda que seja baseado na cultura estadunidense, que a gente possa trazer para cá e transformar em algo nosso. Quando a gente trabalhou com tropicalismo, mesmo em sala de aula, a gente falou sobre o movimento antropofágico. E o que era o movimento antropofágico? Lá na década de 50, 60, início da década de 70. Era justamente trabalhar com essa antropofagia de você. O que é antropofagia? O que é o canibalismo? A ideia de antropofagia, inclusive diferente de canibalismo, assim, canibalismo é o ato de você comer a carne de outro ser humano.
somente para poder se alimentar. A antropofagia é a ideia de que você, comendo aquela carne, comendo aquele órgão, você está pegando as energias, pegando a força daquele guerreiro, daquela pessoa pertencente a outra tribo, geralmente, né? Mas quando a gente fala sobre antropofagia cultural, uma antropofagia musical, é justamente você ir em busca de, através desse conhecimento, através dessa, dessa pesca, dessa aquisição de uma outra cultura, de uma outra música, é você pegar aquilo para si, você pegar aquela ideia para você, só que pelo fato de você já estar num local que culturalmente há uma riqueza imensa, você simplesmente vai chegar e transformar aquilo a seu favor. Vai trazer a ideia que veio de lá dos Estados Unidos, através da música, do rap estadunidense, do rap jamaicano e tal. E quando chegar aqui no Brasil, você vai começar a colocar alguns elementos que são seus, que pertencem a você. Então, é uma mistura, é uma antropofagia. É você comer aquilo, é você pegar aquilo para você, mas sem deixar de ser você mesmo. Tá? Você não precisa adotar uma nova cultura, mas sim adaptar aquela cultura para o que você já tem aqui. Então, quando a gente trata de antropofagia cultural que existiu dentro do tropicalismo, e quando a gente fala sobre antropofagia também dentro dessa ideia da sonoridade, dentro dessa ideia do conhecimento, aqui do rap, do hip hop, a gente está falando sobre essa reinvenção das tradições do rap estadunidense. Então, você não perde a originalidade, você dá um novo significado pro que veio de lá de fora. De fato, se por aqui o rap sofreu influência do rap estadunidense, fato que sofreu influência, este não deixou de ser experimentado em conexão com a particularidade do contexto social, cultural e artístico em que respiravam os jovens das periferias brasileiras. É claro, se a gente for parar para pensar sobre a realidade da população negra nos Estados Unidos, ela é diferente da realidade da população negra no Brasil. A desigualdade social que existe, claro, no mundo inteiro, vai afetar toda a população, mas nunca vai ser de maneira igual, porque existem diferenças, novamente, diferenças sociais, políticas, históricas, antropológicas, filosóficas entre todos esses povos. Então a gente vai ter diversas diferenças que vão influenciar na forma de se produzir música, na forma de se produzir cultura nesses locais. Então, quando o rap chega aqui no Brasil, vai ter, sim, essa influência do rap estadunidense, com certeza. Entretanto, a nossa realidade é outra. Então, a gente precisa fazer uma movimentação para que a produção do rap aqui seja baseada nas nossas próprias experiências pessoais, nas nossas próprias vivências enquanto sociedade brasileira. Beleza? Beleza. É importante notar que a difusão do rap para além das fronteiras dos Estados Unidos também se refere à propagação entre subalternos de algo que cativa, diz respeito e faz sentido. Uma rede comunicacional de periferia para periferia, forjada sobre a experiência comum, que normalmente conjuga exploração de classe e opressão étnico-racial. Então, vocês veem aí que aqui a gente está trazendo justamente essa ideia de que a gente
tem desigualdade social em todos os locais. A gente tem uma opressão de origem étnico-racial, existe o racismo em qualquer lugar, tanto lá quanto cá. Só que ocorrem de formas distintas. E aí a gente precisa fazer esse processo de adequação para cada local. Então, deixa eu voltar aqui. Pronto. A esse respeito, lembro aqui de Tony Mitchell, organizador de um trabalho que traz informações de outros 12 estudiosos do rap e do hip hop em 25 países de 5 continentes. Ou seja, é até interessante a gente falar sobre isso. O cara estudou 12 pessoas diferentes que fizeram levantamentos em 25 países no total. Isso significa que não é puro achismo, tá? Na galera assim que se baseia em um único segmento, em uma única visão. Não, estudioso, especialistas, quando a gente fala sobre estudiosos, sobre especialistas, são pessoas que buscam estudar vários contextos diferentes para poder fazer comparativos, para fazer associações e dissociações. Então, quando chegar a gente para falar assim, que a gente não deve levar em consideração esses especialistas, porque é tudo com um pensamento fechado, tal, é da forma que eles querem, assim. Não, eles estudaram para isso. E eles não estudaram, simplesmente pegaram um livro aqui e disseram, não, minha pesquisa é toda baseada nesse livro daqui, nessa experiência daqui. Não. É em várias experiências diferentes. Tá? Beleza? Beleza. É isso aí. Enfim. Então, 12. A esse respeito, eu lembro daqui do Tony Mitchell, organizador do trabalho que traz informações de outros 12 estudiosos do rap e do hip hop em 25 países de 5 continentes. Mitchell acentua que a análise da ocorrência do rap no mundo não deve ignorar sua manifestação, muitas vezes numa dimensão comunitária e fora do campo de cobertura dos grandes veículos de comunicação. Olha a ideia novamente aí do que é underground e do que é mainstream. Então, ele está fora dessa cobertura dos grandes veículos de comunicação, das grandes mídias. Tá? Então, para poder fazer esse tipo de pesquisa, você precisa ir em busca não daquilo que lhe é apresentado de forma massiva, mas sim ir atrás mesmo, correr atrás mesmo das fontes, dos locais onde lhes são apresentados essas sonoridades, essas conscientizações, essa consciência de classe, essa ideia étnico-racial. Então, acentua que a análise da ocorrência do rap no mundo não deve ignorar sua manifestação como expressão da realidade social de oprimidos de contextos variados. Contexto variado, você vê, Estados Unidos é diferente de Brasil, que é diferente de França, que é diferente da Jamaica, que é diferente do Japão, que é diferente de todos os locais. Cada um vai ter suas particularidades. Ou seja, com um canal capaz de associar apropriações e sincretismos que transcendem a simples assimilação musical, linguística e cultural do rap estadunidense. É consenso que, no caso brasileiro, o grupo Racionais MCs foi aquele que mais influiu na constituição da tradição do rap nacional, cujo traço marcante é o grito denúncia do conjunto de expoliações que negros e pobres sofrem cotidianamente nas cidades. A gente traz essa ideia de grito denúncia Pronto, a gente traz essa ideia de grito denúncia, deixa eu só fechar isso daqui, pronto. A gente traz essa ideia de grito denúncia que é justamente a reafirmação a respeito daquilo que acontece dentro da sua comunidade, dentro da sociedade.
é uma forma de denunciar, é uma forma de mostrar para o mundo, mostrar para o Brasil, nesse caso aqui especificamente os Racionais, inicialmente pelo menos, mostrar para o Brasil aquela realidade sofrida, aquela ideia, aquela realidade do esquecimento por parte dos grupos políticos, mas não somente uma denúncia, é um grito, é uma forma de você jogar toda aquela raiva para fora. Por isso que se fala muito a respeito da agressividade que muitas vezes essas letras de música, essas letras do rap têm. Ah, porque é muito agressivo. Ah, porque fala de violência, fala de porra. Não. Fala de combater esses porcos fascistas através da violência mesmo, de chegar e fazer acontecer. Por quê? Porque tá cansado já de fazer a denúncia, de simplesmente chegar e falar, porra, ó, olha pra gente, olha o que é que tá acontecendo aqui. Mas é preciso começar a não somente denunciar, mas apontar o dedo e falar, porra, esse, essa galera tá fazendo isso com a gente. Pô, vamos juntar aqui, vamos bater de frente, vamos fazer isso. Talvez uma comparação interessante seja, por exemplo, quando a gente fala sobre essas questões étnico-raciais, a gente fala sobre racismo e de repente a gente entra naquele contexto da discussão sobre colocar fogo nos racistas. Por quê? Porra, peraí, você tá querendo dizer que a gente vai precisar pegar as pessoas, colocar numa fogueira e tacar fogo? Não, não exatamente isso. Até mesmo porque isso daí é coisa da Ku Klux Klan, né? Dos supremacistas raciais brancos dos Estados Unidos vinculados à cultura estadunidense, segregacionista, dos Proud Boys, por exemplo, lá que inclusive o atual presidente candidato à reeleição, Donald Trump, ele se negou até um determinado ponto, até sofreu uma pressão muito grande disso, ele se negou a afastar a ideia de defender a existência dos próprios Proud Boys, né? Os Proud Boys nada mais são do que milicianos supremacistas brancos conservadores que se dizem defensores contra as ideias, por exemplo, do pessoal do Black Lives Matter, mas na verdade as ações deles são completamente diferentes, porque são voltadas mais à própria violência. Se for possível, se eles precisarem matar gente preta, eles vão matar gente preta. A ideia do Black Lives Matter não faz isso. Vai ter um arruaceiro ou outro dentro do grupo? Vai, acontece, infelizmente. Mas predominantemente isso não acontece. Diferente dos Proud Boys, diferente da Ku Klux Klan, que fazia isso com essa ideia de segregacionismo, querendo simplesmente matar toda a população preta que eles pudessem encontrar pela frente, ou pelo menos vê-los sofrer. Então, quando a gente fala a respeito de colocar fogo nos racistas, a vontade é de botar fogo em gente racista? Mas na verdade isso é uma forma de grito, denúncia. Tipo, galera, a gente está cansado de racismo, mas não está adiantando a gente ficar somente nesse discurso. A gente precisa ir para as ruas para poder fazer com que a nossa voz seja escutada. O grito, não basta a denúncia, é preciso o grito, é preciso se mostrar, é preciso fazer com que as outras pessoas se incomodem também, mesmo que elas não sofram racismo, elas possam se juntar a essa luta antirracista. Então, por isso que há esse traço marcante da ideia do grito denúncia, né? Então, do conjunto de expoliações que negros e pobres sofrem cotidianamente nas cidades. Considerado por muitos a voz dos periféricos do Brasil, o Racionais alcançou todas as regiões do país e, numa forma estética apurada, criticou a violência que permeia a sociedade brasileira.
Ainda hoje, camisetas com estampas do grupo vestem milhares de ouvintes e são usadas muitas vezes como armaduras para as lutas amargas da vida do povo. Então, os dizeres dentro das letras das músicas dos Racionais, dessas camisas que estampam essa luta antirracista, essa luta contra o racismo, acaba sendo uma forma também da gente se proteger, né? De dizer, cara, eu tô sofrendo com isso, mas eu sei que há pessoas do meu lado. Então é uma forma de armadura, de lutar contra determinadas opressões. O rap do grupo foi ouvido e ecoou em bairros, favelas e prisões, aparecendo realmente como consta em Vida Louca 1, foi um dos principais CDs do Racionais. Como consta em Vida Louca 1, o Cântico dos Loucos e dos Românticos. É o que também constata Tepperman, que destaca a abrangência do impacto das produções de Mano Brown, Ed Rock, KLJ e Ice Blue, que foram os 4 primeiros componentes dos Racionais MCs, no universo dos jovens pobres brasileiros. Então, a identificação que essa população negra periférica, essa população pobre negra periférica principalmente, se sentiu acolhida através da música que os Racionais MCs produziam. Eles se sentiram acolhidos, eles se sentiram pertencidos dentro daquele grupo, acolhidos, abraçados por aquele grupo, porque simplesmente estava sendo dito a realidade deles, a experiência deles. Na entrada dos anos 90, num contexto marcado pelo arrefecimento do movimento popular, por expressivos índices de violência urbana e por certa diluição mercadológica da unidade político-estética que MPB conquistaram em décadas anteriores. Que frase da porra essa, né? Então, num contexto marcado pelo arrefecimento do movimento popular. O que significa arrefecimento do movimento popular? A ideia desses movimentos de luta, eles começarem a diminuir o seu ritmo, digamos assim, né? Ainda mais quando a gente para pensar no início dos anos 90, assim, a gente já tinha passado pelo processo de impeachment de Collor, né, do direta e já. Então aquela juventude, por um determinado momento, sentiu que poderia baixar a guarda, né? Tipo, a gente conseguiu passar por esses anos de repressão da ditadura militar e de repente a gente entra no período de Sarney e Collor, e aí só que é um cara que está acabando com a nossa economia, acabando com a nossa política, a gente precisa lutar contra o que ele está fazendo. E surgiu o movimento dos caras pintadas, surgiu esse movimento do impeachment de Collor, que estava se misturando com várias falcatruas, várias questões de corrupção, a galera se juntou, a juventude se juntou e pronto. Beleza, conseguimos a atenção. Agora a gente já pode descansar. Baixou a bola. É um movimento que que a gente pode pensar que recentemente acabou acontecendo também com não é só pelos 20 centavos que acabou os movimentos de 2013, que acabou culminando no próprio impeachment por crime de responsabilidade fiscal da Dilma Rousseff em 2016, que acabou fazendo toda essa movimentação da roda política trazer para o poder a ideia dos próprios militares novamente através do atual presidente, né? Que agora a gente acaba enxergando que vira e mexe está envolvido, talvez não diretamente o nome dele, mas principalmente o nome de aliados políticos e os próprios filhos dele envolvidos em diversos esquemas de corrupção, novamente. Então, talvez um movimento que não esteja indo às ruas por parte da juventude hoje em dia seja por conta da própria pandemia, mas a gente vê
que existiu e existe em determinados momentos um arrefecimento, uma diminuição desses movimentos populares. Sempre que a gente chega a um determinado ponto que se alcança uma meta, a galera começa a se dissipar, deixa de estar unida, né? Então, aconteceu lá como aconteceu cá. Então, houve esse arrefecimento dos movimentos populares, essa diluição mercadológica da unidade político-estética que MPB conquistaram em décadas anteriores, e aí os Racionais MCs despontaram, captando essa experiência brasileira com sua lente original. Ao contestar a visão cordial e conciliatória que estrutura o mito da democracia racial brasileira, sempre que a gente falar a respeito de mito, a gente fala sobre algo que é simplesmente mentiroso, é utópico, não existe. Não existem mitos. Tá? Mito é justamente uma ideia de que poderia ser algo verdadeiro, algo grandioso, mas não passa de uma figura mesquinha e idiotizada que criaram para poder justificar alguma visão. Então, uma dessas questões é essa estruturação do mito da democracia racial brasileira. Não existe democracia racial. Não é à toa que a gente continua tendo cotidianamente, diariamente, casos de racismo. Toda hora, o tempo todo. Somos um país racista. Pra caralho. O grupo teria sido capaz de criar um campo de identificação não mais ancorado na imagem do pobre alegre e festivo, mas do preto pobre periférico que não aceita a subjugação, e ele começa a revidar. A ideia do pobre alegre festivo, a ideia do pão e circo, muito discutida, muito discutido por aí, daquela população que aceita de bom grado qualquer pequena esmola que lhes é dada. Quando surge o Racionais MC fazendo essas várias discussões, eles tentam quebrar com esse estereótipo daquela população preta e pobre que aceita de bom grado tudo que lhes é dado. Então, começa a pensar assim, não, porra, essa galera tá aqui e vai lutar para poder ser vista. Então, preto, pobre e periférico não aceita mais essa subjugação, não aceita mais esse estereótipo, essa identificação que acabam jogando para eles sobre aceitar tudo de bom grado. Então eles começam a revidar. As letras dos Racionais atacam a perpetuação da desigualdade, o racismo, a violência policial e outras mazelas da sociedade brasileira. E o fazem assumindo um posicionamento claro numa estrutura de classe em franca oposição ao que eles próprios entendem como classe dominante. Como classe dominante. Eu vou finalizar essa página, não. Eu vou só fechar com esse parágrafo agora e na próxima aula a gente finaliza esse texto. E a gente tem aqui a capacidade do grupo em articular questão racial e de classe numa postura agressiva e intransigente na leitura de Tepperman, confere à prática inicial dos Racionais um caráter revolucionário. Então, é uma revolução. Você quebrar com aquela ideia de subjugação, com aquela ideia de postura pacífica, postura passiva, principalmente, e de repente mostrar que essa população precisa ter voz, precisa ter vez. Então, vai ter uma linguagem mais agressiva, mais intransigente, do tipo, a gente não vai aceitar mais sofrer esse tipo de ataque, a gente não vai aceitar mais sofrer esse tipo de visão mesquinha das elites, dos políticos. Então a gente precisa revidar. Isso conferiu à prática inicial dos Racionais esse caráter revolucionário.
Afinal, os artistas da periferia paulistana chegaram a um lugar de destaque no cenário cultural nacional, recusando os símbolos da burguesia, propondo enfrentamentos e se mantendo independentes dos mecanismos hegemônicos de produção, longe das grandes mídias. Fato. Isso, no entanto, sem deixar de experimentar constantemente a contradição entre ser uma cultura de rua e, ao mesmo tempo, ser um valioso produto de mercado. Então, novamente, aquela discussão que a gente já fez a respeito do underground mainstream, que é possível alguém que tenha surgido dentro dessa cultura underground, ela poder aparecer na mídia sem deixar de falar, sem deixar de mostrar aquilo que ele começou mostrando lá quando ainda estava surgindo. Então, é possível se manter em um topo, é possível aparecer para a mídia, é possível aparecer dentro de uma cultura mercadológica sem precisar deixar de mostrar quem ele próprio é. Então, os Racionais MCs, eles conseguiram fazer isso, levando o rap para uma questão de vivência, uma questão de experimentação, uma questão de experiência própria, experiência periférica, preta, revolucionária. Eles conseguiram levar isso para além das comunidades. Então, passando a difundir isso em outras culturas, em outros mercados, dando voz e vez àquela população preta periférica, preta pobre periférica, levando a sua voz justamente para alcançar esses mercados. Então, não deixou de ser uma cultura de rua e conseguiu manter o seu valor enquanto produto de mercado. Beleza? A gente continua nessa página 238 ou página 4 da apostila aí na próxima aula. Então, é um parágrafo que sobrou e mais duas outras páginas. E a gente mantém essa discussão nossa. Quer dizer, discussão nossa, vírgula. É quase um monólogo, né? Tem que ficar falando, e vocês ouvindo. Mas espero que estejam aproveitando essa bagaça. Beleza, galera? Valeu. Falou. Tchau. Até semana que vem.